Glória a Deus. Amados, às vezes nós passamos por situações que, independente das nossas ações, nós não temos força para lutar contra essa situação que nos advém. Às vezes nós estamos vivendo ou estamos presentes em um ambiente em que a situação é contrária àquilo que a gente tem de ideal para as nossas vidas. Às vezes nós gostaríamos que as coisas acontecessem de um jeito e elas acontecem de outro. E nós nos tornamos reféns, nós nos tornamos escravos de uma situação. Então nós vamos ver hoje na palavra de Deus alguns homens que passaram por situações semelhantes a estas, se tornaram escravos da situação, mas pelo seu temor a Deus e a sua fé a Deus, eles conseguiram reverter o quadro e Deus os deu vitória. Vamos ler a Bíblia Sagrada ali no capítulo, lá em Gênesis capítulo 12, glória a Jesus. Vamos falar de Abraão, glória a Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão e disse: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Queridos, eu não vou discorrer sobre a vida inteira de Abraão. A maioria de nós, como já conhecemos Abraão foi um homem chamado por Deus para estruturar a fé que hoje nós vivenciamos, que é a fé vinda pelo Deus vivo dos judeus. Abraão foi o pai dessa fé que hoje nós temos. Nós somos herança, somos filhos da fé de Abraão. Quando Deus o chamou e lhe prometeu uma herança, ele falou sobre seus filhos. Mas vamos atentar a um detalhe. Abraão era casado com uma mulher estéril. Abraão foi lançado em uma situação que talvez ele não gostaria de estar vivenciando. Deus fez promessa de que ele seria uma grande nação, mas como uma grande nação pode vir de uma mulher estéril? Como alguém pode gerar se o seu organismo não está preparado para isso? Abraão não temeu. Ele confiou. Sara até temeu e chegou até tentar dar um jeito nisso daí. E falou para que Abraão pudesse pegar a sua serva. E Abraão foi lá, pegou a serva, fez um filho com ela para tentar dar um jeitinho. Irmãos, entendam. Os nossos jeitinhos só pioram a situação. O seu jeitinho, o seu braço, a sua força, ela só vai trazer prejuízo. Entenda que Deus tem que estar no controle da situação. Quando Deus apareceu a Abraão e falou a ele que não era Ismael o seu filho, que Abraão cobrou a Deus. Nós vamos ver que Abraão chegou a cobrar a Deus. Vamos lá no capítulo 17. Se não for no 17, é no 16. Vamos lá. Glória a Jesus. Isso, no 17. Olha aí. No 17. No 17:3 ele fala assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e será a paz de uma multidão de nações. Aí, Abraão disse lá no capítulo, lá no versículo
no versículo: estabelecerei o meu concerto e semente depois de ti, e te darei a terra de suas peregrinações. Então Deus veio prometendo a Abraão. Olha aí, ó. Aí aqui no capítulo 17, versículo 17: caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael, ou seja, o filho que ele deu jeitinho. Tomara que o meu jeitinho deu certo, porque a sua promessa não sei se vai cumprir. Eu não tenho capacidade, essa situação está tão difícil para mim, que eu não sei como sair dela. Tomara que esse jeitinho que eu dei funcione. E a gente tenta dar o jeitinho nosso, a gente tenta responder com as nossas forças. Mas Deus disse a Abraão, olha o que Deus disse para Abraão, meus irmãos. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Então vai colocar o nome dele de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Meus irmãos, Deus tem reservado para cada um de nós, quando nós depositamos a nossa confiança nele, quando nós percebemos que não tem mais saída, que o nosso jeitinho não deu mais certo, porque Ismael, desde a sua adolescência, ele se mostrou desobediente, ele se mostrou contrário àquilo que seria do coração do Abraão, porque Deus sabe aquilo que deseja o seu coração, meu irmão. Não se aflija em tentar fazer segundo as suas forças, porque Deus vai entrar e vai fazer. Confie que Deus vai fazer. Deus chegou e falou para Abraão: Ismael não é a herança, e a herança vai vir de Sara, não vai vir de uma escrava sua, vai vir de Sara. Irmãos, não vem dos nossos jeitinhos, vem do poder de Deus sobre as nossas vidas. Vamos mais para frente. Glória a Jesus. Vamos para Jacó. Em Gênesis capítulo 29, Jacó, ele se encontrou com o seu futuro sogro, que era seu tio Labão. E aí Labão fez uma oferta a Jacó. Falou para ele: ó Jacó, vou fazer o seguinte, você gostou da minha filha, Raquel, então você vai trabalhar 7 anos para ter Raquel para você. Você vai trabalhar 7 anos. E aí ele trabalhou certinho 7 anos. Irmãos, nós somos justos, às vezes nós somos justos, trabalhamos de forma honesta, de uma forma verdadeira. A gente não age errado com ninguém, mas a situação adversa, ela vem sobre a nossa vida. Ela vem. E aí? O que é que a gente tem que fazer? Veio sobre Jacó uma situação que ele não esperava. Na sua noite de núpcias, quando ele foi se deitar com a sua esposa, não era sua esposa, foi enganado pelo seu sogro. Ele colocou a filha mais velha no lugar da mais nova. E Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para poder ter a filha mais nova, do jeito que ele gostaria. Foi enganado. Ele foi escravizado por uma situação. É uma situação que escravizou a Jacó. Mas observem a vida de Jacó, queridos. Deus o abençoou grandissimamente, a ponto do seu sogro não desejar que ele saísse do meio da sua parentela, porque a vida de Jacó estava ligada com Deus. Quando a sua vida está ligada com Deus, não importa se a situação é contrária àquilo que você acha de certo, não importa se a situação tenta te prender, você vai ter vitória, porque você está ligado com Deus. Porque a vitória não vem das suas mãos, a vitória não vem do seu intelecto, não vem do seu saber, a vitória vem de Deus. É Deus quem vai te dar a vitória. E Jacó foi vitorioso nas suas ovelhas. Ele tinha mais ovelhas, as ovelhas nasciam mais ovelhas do que as ovelhas do seu sogro. E em tudo que ele colocava a mão, Deus o abençoava. É claro, também ele fez um voto com o Senhor, né? Assim como o pastor Natanael falou agora há pouco, ele era dizimista, ele era fiel a Deus. Deus não nega a si mesmo, meus irmãos. Quando você é fiel a Deus, Ele é fiel a você. E ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Ele permanece fiel. Ele é bom. Ele é bom. Só que a consequência daquilo que você faz, vem, irmãos. Então hajamos certo, mesmo em situações adversas. Hajamos certo. Hajamos com aquilo que é correto. Vamos para José? Vamos para José? José.
Capítulo 37 de Gênesis, versículo 11. Vamos lá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Versículo 11. José, filho de Jacó, um filho querido de Jacó, era tratado de forma diferente entre seus irmãos. Ele era um queridinho, irmãos. Às vezes a gente tem ingredientes para ser queridinho em tudo que a gente faz. Às vezes a gente é bom funcionário e você é sempre elogiado. Às vezes você é um bom empreendedor, age corretamente com todos os seus fornecedores, age corretamente com todos os seus clientes. Às vezes você é um bom filho, você não desobedece o seu pai, você não mente, não rouba, não faz coisas erradas que entristeçam a sua família, mas a situação adversa vem sobre você. E a situação adversa veio sobre José. Quando José estava entre os seus irmãos, eles fizeram um plano para tentarem matar. Na verdade, eles queriam matar José. Mas aí, na hora eles pensaram, não, vamos matar não, vamos jogar ele nessa cova, depois a gente vê o que vai fazer. Jogaram José em uma cova e depois venderam ele como escravo. E ele foi vendido como escravo. Aí ele chegou, meu irmão, como escravo, ele foi escravizado por uma situação que ele não esperava que estivesse acontecendo. Então, às vezes nós somos escravizados, irmãos, por situações que não são as que a gente escolhe. Ele não escolheu ser escravizado. Mas mesmo sendo escravo, ele não negou o seu Deus, não negou a sua fé. E Deus era com ele. Em tudo que ele colocava a mão, Deus o abençoava. Porque ele ainda insistia em ser fiel a Deus. Percebam aí onde está o segredo, queridos. Onde está o segredo? Jacó teve José, e a mesma situação que Jacó tinha sido vivenciado, de escravizado por alguma situação alheia à sua vontade, José também passou. Mas o mesmo Deus de Jacó estava com José e o deu vitória. E é esse Deus que está com você, meu irmão. É esse Deus que vai te dar vitória. Mesmo que a situação tente te escravizar, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Olhe para aquilo que Deus pôs nas suas mãos. Às vezes a gente tenta lutar com as nossas forças e esquece que tem pessoas que a gente tem que responder. Tem pessoas que contam com a gente. Às vezes o seu pai conta com você como filho da casa. Às vezes o seu amigo olha para você para poder ser uma referência no serviço. Às vezes a sua família conta com você como chefe de família. E a sua postura vai trazer bênção ou maldição sobre a sua casa. Então esteja com o Senhor. Vamos para Gideão. Glória a Jesus. Vamos para Gideão. O povo de Israel estava sob o poder dos midianitas. Isso é em Juízes capítulo 6, versículo 11. Estava sob o poder dos midianitas. Deus apareceu a Gideão. Meu irmão, ele estava com a autoestima derrubada. Ele estava sem esperança em si. Nem o povo tinha esperança, mas o povo clamou a Deus por um socorro. O povo começou a clamar a Deus por um socorro. E um anjo apareceu a Gideão e falou para que ele fosse à batalha. Alguns irmãos podem conhecer essa história. O que aconteceu? Gideão foi à batalha. Quando chegou na batalha, meus irmãos, ele estava com 22 mil homens ao seu comando. Ele juntou 22 mil homens. Aí no primeiro grito que ele falou, Deus falou para ele, manda os covardes da linha. Manda os covardes irem embora. Porque eu quero trabalhar com um crente corajoso. Aí, irmão, é aí que está. Mesmo que a situação seja adversa, não perca a sua coragem. Não fique medrontoso, não fique com medo daquilo que pode acontecer. Confia no Senhor. Deus está te falando nessa hora. É por isso que Deus me trouxe aqui hoje. Para falar para você que a situação que está tentando te escravizar vai fazer você vitorioso. Você vai sair daí como vitorioso.
Gideão foi vitorioso, querido. Ele foi vitorioso porque ele confiou não nas suas próprias forças. Porque quem é que vai vencer um exército de milhões de homens, de milhares de homens, melhor dizendo, milhares de homens com 300 homens? Com 300 pessoas. Irmãos, 300 pessoas cabem só desse lado dessa igreja aqui, ó. 300 pessoas. Aí você vai vencer um exército ali com 3 milhões de pessoas? Como? Com 4 milhões? Com 5 milhões? Como é que você vai vencer isso aí? Não é só pelo poder de Deus, queridos. Então creia que o poder de Deus pode fazer coisas gloriosas na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Essa foi a vitória sobre Gideão. Glória a Jesus. Vamos para Neemias. Irmãos, atentem a isso que eu estou falando, porque eu estou mostrando para vocês, irmãos, que viveram situações semelhantes a essa que a gente vive. Foram situações que eles não escolheram viver, mas eles estavam escravos de uma situação terrível, de uma circunstância que eles não esperavam que estivesse acontecendo. Mas o Senhor lhes deu vitória. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, o império da Pérsia. Meu irmão, quando ele chegou diante do rei, a sua família, a sua geração estava toda destruída. Ele queria reedificar a cidade da onde ele adorava a Deus. Queira adorar a Deus. Queira apresentar a Deus o seu melhor. E Ele vai trabalhar por você. Não deixe apagar a vontade de servir a Deus com aquilo que você tem de bom. Porque muitas vezes, quando a situação adversa vem, a primeira coisa que a gente pensa é em parar da fé. Ah, não vou mais naquela igreja não. Ah, não está dando certo. Eu fui e não está dando certo. Eu estou aqui, ó, e parece que ninguém me vê, mas Deus está te vendo. E se você for fiel, Ele vai trabalhar por você. Ele vai trabalhar na sua vida. Não deixe de ser fiel a Deus. Não deixe de clamá-lo. Não deixe de orar. Não deixe de jejuar. Não deixe de meditar na palavra. Se esforce para apresentar ao Senhor o que Ele quer fazer a você. Porque muitas vezes o milagre Deus quer fazer por nós, mas a gente não intercede a favor desse milagre na nossa vida. Ou seja, Deus não encontra fé. E é impossível nós agradarmos a Deus sem fé, queridos. Não tem como nós chegarmos a Deus e não termos fé. Nós precisamos de fé para agradar a Deus. Glória a Jesus. Vamos seguir? Glória a Jesus. Olha aí, Deus, o Senhor, nos permite passar por situações onde tudo que nos resta é buscá-lo, a fim de que alcancemos pelo seu poder um milagre. O milagre, meus irmãos, vem sobre a nossa vida porque nós cremos que Deus é poderoso. Deus é poderoso para mudar a situação da sua família. Deus é poderoso para mudar a situação da sua própria vida. Entenda que não existe impossível para o Senhor. Agora, cabe a nós, mesmo em situações adversas à nossa vontade, entender que a nossa fé tem que ultrapassar as barreiras. Você tem que firmar a sua fé. Firme a sua fé. Amém? Glória a Jesus. Os irmãos estão entendendo a palavra? Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Daniel. Todos nós conhecemos a vida de Daniel, né, irmãos? Daniel, pense em Daniel. Daniel era um homem intelectual. Ele era um homem sábio. Ele era um dos sábios do povo judeu. E foi levado para a Babilônia como escravo. Como escravo ele entrou, mas como príncipe ele foi colocado. Por que Deus faz isso, irmãos? Por que Deus fez isso com Daniel, meu irmão? Por que Deus tirou Daniel, mesmo em uma situação de escravidão, Daniel foi posto como príncipe? Porque ele ainda temia ao Senhor. Então mesmo que você esteja sobre uma situação de escravidão, uma situação que tenta te prender, seja fiel ao Senhor. Ele vai melhorar a sua situação. Ele vai colocar você em um lugar melhor, porque Ele faz isso com quem é fiel a Ele.
Seja fiel ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele deixou bem claro para a gente que a gente não pode ficar preocupado com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, porque isso são coisas acrescentadas à nossa vida. São coisas acrescentadas à sua vida. Querido, entenda que Deus te ama pela sua própria vida. Deus não precisa provar para você que te ama se você tiver um bom carro, ou se você tiver uma casa que seja própria, ou se você tiver em um emprego ganhando o dinheiro que você gostaria de ganhar. Isso são coisas acrescentadas às nossas vidas, mas não é isso que Deus está querendo mostrar para você. O que Deus mais se importa não é com o que você tem, mas é com o que você é. Deus ama você. Deus ama o seu jeito de ser. Deus quer que você seja melhor para Ele. Entenda isso. A situação adversa vem para que nós possamos entender que temos que ser melhores para Deus. Irmãos, mesmo estando sob situações que a gente não quer viver, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Porque a vitória do crente, irmãos, é na oração. A vitória do crente é na leitura da palavra. A vitória do crente, irmãos, é no buscar do poder do Espírito Santo. Por quê, queridos? Por que a gente tem que buscar o Espírito de Deus? Por que nós temos que buscar o Espírito de Deus? Porque se nós não tivermos o Espírito de Deus, nós estamos sem combustível. Nós estamos sem combustível. Nós estamos sem óleo. As nossas lamparinas se apagarão. E Jesus está às portas e só vai poder subir quem estiver com a lâmpada acesa. Nós temos que ser luz a iluminar, como as irmãs cantaram. Nós temos que estar preparados. Busquem a Deus na tribulação. Eu pedi para o maestro colocar hoje o hino 110. Ó, clama na tribulação, Jesus, Jesus, de todo o seu coração, Jesus, Jesus. Clame a Jesus. Clame a Jesus. Quando a situação adversa aparecer, clame a Jesus. Você está passando por uma causa, por alguma coisa que não quer passar, é para você clamar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, quando Jesus falou para nós não nos preocuparmos com as coisas dessa vida, é porque nós precisamos viver em espírito. A diferença de quem serve ao Senhor é que ele se preocupa com as coisas que vêm de cima. O calçar, o vestir, o comer são o sustento da vida. Em Cristo, nós temos vida. Se nós estivermos em Cristo, nós teremos vida. E essas demais coisas vão ser acrescentadas sobre nós. No poder de Deus, tudo que é comum, tudo que é natural, é acrescentado. Mas se você tiver sem o poder de Deus, você perde todas essas coisas. Porque a sua fé vai ficar focada naquilo que é material. Eu tenho que ganhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que ser, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Irmãos, o ter perece, o ser permanece. Seja querido, seja. Onde quer que você esteja, no seu trabalho, está difícil lá? Seu patrão não te dá o aumento? Você não é reconhecido? Está desempregado, meu irmão? Seu filho não te obedece? Seu esposo, está sendo difícil lidar com ele? Na igreja está difícil também? Meu irmão, permaneça, insista em orar, insista em jejuar, insista em estar próximo do Senhor. A nossa vitória vem de cima, a nossa vitória vem do alto. Eu congreguei com um pastor que ele dizia assim: espiritualizemos as nossas ações. Essa frase ela me marcou.
ela me marcou, e era um pastor de mais de 80 anos, hoje ele está com 90, né, maestro? Está com 90 anos, e ainda dirige o setor. E esse pastor, cada vez que ele dizia, espiritualizemos as nossas ações, eu ficava pensando, puxa vida, às vezes ele fala isso porque ele tem 4 faculdades, está com o salário dele bem garantido, né, está de boa na vida. Não, meus irmãos, você pode ganhar rios de dinheiro, se você não espiritualizar as suas ações, tudo que você tem se torna nada, porque a adversidade vem tentar te escravizar. O dia mal vai vir tentar tirar as suas forças. Mas se você não estiver ligado em Deus, você vai se tornar escravo da situação. Então, meu irmão, espiritualiza a sua ação. Deu errado ali? Vai orar. Jesus, deu errado. Eu contei para o coral esses dias. Deu uma coisa errada lá no serviço. Eu fui orar. E eu falei, Senhor, eu não lembro o que eu fiz com aquilo ali. E aí eu orei, quando eu cheguei, estava tudo resolvido. Quando eu cheguei de volta na sessão, estava tudo resolvido, tinha sido um engano. E se eu tivesse me desesperado? E se eu tivesse tentado usar a minha força? Falar, não, eu lembro que eu deixei assim, assado. E aí, irmãos, ia virar uma bagunça. Eu ia até causar escândalo. Sejamos exemplos, irmãos. As pessoas hoje em dia não se preocupam mais em manter a integridade, mas seja íntegro. As pessoas hoje em dia não se preocupam mais em ser puros, em ser verdadeiros, em falar a verdade, como o irmão ontem pregou. Fale a verdade, ainda que doa. Fale a verdade. Não minta para o seu irmão. Não diga a ele que é por tanto, sendo que foi por outro tanto. Não seja falso, meus irmãos, nas suas conversas. Não seja falso nos seus relacionamentos. Seja íntegro, seja verdadeiro. Deixe transparecer o amor de Deus e o Espírito de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Meus irmãos, para finalizar, glória a Jesus. O Senhor Jesus, glória a Deus. O nosso Jesus, o Jesus que está aqui nesta noite, o Jesus que colocou esta palavra no meu coração, glória a Deus, Ele está aqui. Mas teve um dia que Ele também ficou preso em uma situação que não era a vontade dEle. Não era. Quando Ele estava lá no Getsemane, irmãos, e Ele começou a orar, Ele falou, Pai, eu não quero isso. Eu não quero isso. Mas não que Ele não quer, irmãos, porque Ele não queria ser obediente, é porque era muito difícil. Irmãos, é assim que acontece com a gente. Pai, eu não quero isso, eu não quero. Eu não quero ser taxado assim, eu não quero que isso aconteça com a minha família, eu não quero que na minha vida isso possa estar acontecendo, porque eu sou teu servo. Mas você quer ser mais santo que Jesus? Você acha que se Ele passou por um momento de decepção para Ele mesmo, onde Ele olhou para as suas forças e falou, Senhor, vai ser para mim muito difícil, afasta de mim isso que vai acontecer. Você também acha que não vai passar por situações onde você vai ter que clamar a Deus e olhar por aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Porque Jesus tinha o amor por nós, irmãos. Ele carregava a humanidade nas suas costas. Ele carregava o amor por nós. Ele olhou para nós. Ele olhou para nós. Ele não se preocupou simplesmente com a situação que veio tentar prendê-lo, porque ele já viu que ia sofrer, que ia ser martirizado. Essa coroa de espinhos ia ser colocada na cabeça dele, ele iria sangrar e sentir dor. Ele iria sentir dor. Você está sentindo dor, querido? Você está passando agrura, está passando decepção, mas você acha que vale a pena desistir? Você acha que vale a pena desistir?
O Deus que você serve é o Deus poderoso. O Deus que você serve é o Deus que te tira da situação que você está vivendo. O Deus que você serve, Ele faz coisas novas na sua vida. É o Deus Todo-Poderoso. Em Salmo, meu irmão, Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você acha que se Deus quiser mudar o quadro da sua vida, Ele não muda? Você acha que não? Você espera lá onde? Você espera do seu patrão? Você espera do seu amigo? Você espera do seu vizinho? Você espera de si mesmo? A única coisa que você tem que fazer é clamar a quem pode. Clame a Deus. Ó, clama na tribulação. Jesus, Jesus. Clame a Deus, querido. Clame a Deus. Quando as situações adversas vêm sobre nós, irmãos, a gente tem que clamar a Deus. Jesus insistiu no momento em que Ele estava ali no Getsêmani, porque Ele amou a gente. E Ele disse: Pai, todavia, seja feita a sua vontade. Em Isaías 53:5, vamos ler lá. Em Isaías 53:5, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. (53:5) 53:5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, você quer melhor salário do que o amor? Quando você tem que trabalhar, irmãos, não olhe só para você. Olhe para os seus filhos. Olhe para as crianças que você vai alimentar. Olhe para a conta que você tem que pagar. Quando você tiver que tomar uma decisão, olhe para a situação do nosso país, queridos. Olhe para as pessoas que você ama. Porque Jesus olhou para as pessoas que Ele ama, que somos nós. Por isso que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele não pensou em si, Ele pensou em nós. O nosso problema é que nós somos egoístas. A gente pensa muito na gente, né? A gente pensa: mas para mim tem que ser assim. Não, do meu jeito é assim. Para mim, não, se ele falar assim, eu vou chutar o pau. Para mim é assim. A gente pensa isso, a gente é carne, a gente pensa em tentar resolver do nosso jeito. Mas nem Jesus fez isso, querido. Jesus pensou em nós. Jesus sofreu por nós. Observem que todos aqueles a quem Deus chamou, mesmo quando eles foram escravizados, mesmo quando eles passaram por situações de engano, eles ainda assim abençoaram a uma geração. Eles abençoaram uma geração. Tem pessoas que vão ser abençoadas com a sua vida. Tem pessoas que vão ser impactadas com aquilo que Deus vai fazer com você. Hoje está difícil, mas creia. Creia que o Deus que deu vitória a todos esses homens também vai te dar vitória. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós precisamos permanecer com a nossa fé. Glória a Deus. Porque a fé, irmãos, é a única coisa que não é tirada de nós. Tem um irmão que perdeu, um pastor que perdeu as filhas em um naufrágio. E ele fez um hino. E quando ele fez esse hino, ele já tinha perdido aquilo que era o bem maior de um pai. Qual é o bem maior de um pai? Seus filhos.
né, seus filhos. Eu olho para minha filha e eu percebo a alegria dela e a vida pura que ela tem. E eu desejo isso para ela sempre, o melhor dela, o melhor para ela. E quando ele perdeu as suas filhas, ele ainda permaneceu com a fé. E ele compôs um hino que tem por título assim: Sou feliz. Aí esse hino diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você é feliz com Jesus, amados. É esse Deus forte que te dá vida. É esse Deus poderoso que te dá a saúde. É esse Deus poderoso que vai sair com você a batalha e vai te fazer vencedor. Creia! Creia! Creia que Deus tem poder para mudar o quadro da sua vida. Que Deus tem poder para fazer além daquilo que você espera. Oh, aleluia! Porque é acima daquilo que nós pensamos. É além daquilo que nós imaginamos que Ele faz, queridos. Oh, glória a Jesus! Você pensa em dar um passo, Deus pensa em te colocar quilômetros de distância. Creia! 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 Creia em Deus! Creia que é Ele que comanda a sua vida. Entregue a Ele o seu pedido. Entregue a Ele. Entregue a Ele. E você será feliz, porque Ele é o Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Glória a Jesus. Deus abençoe.